Olá! O que a vida te pede entre os 28 e os 49 anos? Eu sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Olos. Eu sou formador de mentores, de coaches, de advisors. E esse título aqui é bastante interessante, porque nós, seres humanos, nós vivemos em ciclos. E esses ciclos, eles acontecem normalmente de 7 em 7 anos, em que nós temos que ter um novo eixo de vida. Então, 28 é um múltiplo de 7, 49 também é um múltiplo de 7. Então, veja bem que entre os 28 e os 35 tem o setênio, dos 35 aos 42 outro, e dos 42 aos 49 outros. Eu vou meter apenas esses três setênios, mas lógico, tem os anteriores e tem os posteriores. Mas vamos lá, entre os 28 e os 35 anos, a vida pede para a gente que seja uma expansão de campo relacional, de conhecer mais pessoas, de se firmar profissionalmente, de ter novas habilidades no mundo. É um tempo de conquistas, é um mundo de identificação com a humanidade, é uma forma de se colocar no mundo de uma forma mais efetiva. Então esse é um eixo assim bastante interessante em que a pessoa ainda ela está, né, trabalhando no mundo, se colocando no mundo de uma forma efetiva. Agora veja bem, a partir dos 35 anos até os 42 anos, existe uma nova necessidade do ser humano. Então, entre os 33 e 35, vai acontecer digamos, uma fase de passagem de um ciclo para outro. Termina dos 28 aos 35 e dos 33 aos 35, inicia-se novos questionamentos. Inicia-se assim algo mais profundo na vida da pessoa, porque os seres humanos evoluem. Então, essa é uma evolução natural e nós precisamos viver energias cada vez maiores, mais refinadas. Então, aos 35 anos, assim, acontece um questionamento, assim, o que a vida está pedindo de mim, por que eu estou vivo, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é a razão de a gente estar aqui. Então, começa, assim, né, um questionamento, assim, mais vivencial, assim. E aí vem, né, essa questão da necessidade de a gente ter uma consciência de vida mais profunda. E essa vida mais profunda, de uma certa forma, ela pode acontecer quando a gente começa a viver para o bem das outras pessoas. Né? Eu chamo isso de postura prestadia ou uma atuação prestadia. Isso é um termo que nós usamos aqui no Instituto Olos, em que nós começamos a viver para o bem das outras pessoas. E isso dá uma satisfação interna. Quando eu consigo beneficiar pessoas, surge uma alegria natural e uma satisfação. Então é um período, sim, entre 35 e 42, de se procurar, por exemplo, um propósito. Qual é meu propósito de vida? Qual é a missão da minha alma ou da minha vida? Na realidade, o propósito mais profundo do ser humano, ele é viver para o bem da humanidade, de gerar benefício às pessoas. E por isso que essas pessoas entre 35 e 42 anos se tornam, digamos, mais elevados em assumir cargos nas empresas, assumem gerências, assumem presidências de organizações sociais, as pessoas começam a trabalhar, por exemplo, ou na igreja ou no bairro, fazendo serviços sociais, em que a busca profunda do ser humano é de uma comunhão. Eu quero manter uma comunhão interna. Embora nessa fase ainda tenha assim, muitos conflitos sociais. Por quê? Conflitos sociais é aquilo que a sociedade pede. Você precisa ter mais um carro, você precisa ter mais uma casa de praia, mais isso, mais aquilo. E a pessoa ela acaba conflitando entre esses conflitos sociais ou esses condicionamentos sociais com a busca de comunhão profunda da pessoa. Então é uma fase bastante conflitiva, mas se a pessoa ela começa a beneficiar pessoas de uma forma ou outra, ela começa a ter essa função prestadia e ela tem assim relativamente um bem-estar durante essa fase. E aí vem a fase, né, dos 42 aos 49, mas eu diria assim, que entre os 40 e os 42 anos, entre os 40 e 42 anos, tem essa fase de transposição de ciclo. Então essa fase de transposição de ciclo, ela é uma fase assim, de mais
profundo questionamento, porque já está se terminando um ciclo, está se começando outro, mas eu não sei o que vai começar, e às vezes as pessoas nem sabem que precisam reformular na vida. Esse é um ponto assim muito interessante, né? Porque às vezes existe um desconhecimento dessa evolução de vida, e as pessoas elas muitas vezes não sabem da necessidade da reformulação do eixo da sua vida. Mas assim, aos 40, 42 anos é uma fase de bastante forte que a gente chama de crise existencial, crise de vida. Porque aí começa assim uma busca mais profunda, de um sentido de vida mais profundo. Não é só eu na sociedade, trabalhar no Lions, no Rotary, trabalhar em outras organizações, né? Por exemplo, o Clube de Paz, ou trabalhar na igreja, ou alguma coisa assim. Eu preciso ter um sentido de unidade profundo dentro de mim, né? Então eu preciso suprir essa sede de infinito. Muitas pessoas têm essa sede de infinito. Elas buscam alguma coisa, mas não sabem o que é. Eu chamo isso de sede de infinito. A pessoa ela pode comprar um carro, pode comprar roupas novas, pode fazer uma viagem, pode trocar de marido, de esposa, né, que às vezes acontece nessa faixa etária, mas mesmo tudo isso não supre essa questão dessa sede de infinito. A pessoa continua defasada e está faltando algo, está faltando algo, né? Então esse suprimento dessa sede de infinito, ela só se dá quando a pessoa se reúne ao todo, que a gente chama de reunidade. Ou seja, eu me vejo conectado ao todo, eu me vejo profundamente em comunhão com o planeta, com a vida, com o universo, né? E eu estou no universo e o universo está em mim, nós somos um só. Então é o momento que a pessoa acha uma unidade, aonde não há conflito, aonde há um profundo bem-estar. A gente poderia chamar isso também de ligação com Deus. Deus está em mim, eu estou em Deus, né? O universo está em mim, eu estou em comunhão com o todo. Aí então a pessoa ela ultrapassa essa fase. Mas dos 42 aos 49 é viver essa questão da reunidade, desse sentido de vida profunda. Então a pessoa ela tem uma necessidade de liberar muito a sua racionalidade, seu mundo conceitual. Ele tem uma necessidade de viver uma coisa muito, muito importante, né? Que é o que a gente chama de amor incondicional. Então eu preciso amar incondicionalmente. Então o amor incondicional não tem condições, né? O amor que a gente conhece é condicional. Se você fica aqui, eu te amo. Se você for embora, eu te odeio. Não é isso. É um amor incondicional, natural a todos os seres. E de um modo igual a todo mundo, né? Uma equanimidade. E isso é um amor incondicional. Então, esse amor incondicional na vida aqui, ela é um reflexo dessa reunidade com o todo. E esse é o grande ponto. Eu diria assim, nessa faixa etária precisa começar o que a gente chama também de espiritualidade. A espiritualidade profunda, que é essa reunidade, que independe de crenças, de valores, né, de seitas, de religiões, mas é essa ligação profunda com o todo. E isso aí é algo assim que a vida realmente pede. Então, quem consegue viver isso, consegue viver bem, atender bem a seu tempo. Então veja bem que de tempos em tempos a vida nos pede algo novo. Então essa é a grande questão. Não é o que nós queremos da vida, porque isso não tem sentido, porque é um ego, é um eu, enquanto que na vida não há um ego. Então, o que a vida pede de mim, esse é o que é o ponto, tá? E aí nós vamos ter que nos entregar mais para a vida, sabendo que vamos viver fases cada vez mais profundas, vivendo esses setênios, mudando o eixo da nossa vida, né, para que a gente viva realmente a vida bem e que a gente tenha uma vida preciosa, ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida. Então entenda bem que existem ciclos, nós temos que mudar de ciclos de mais ou menos 7 em 7 anos, e que nós temos, digamos assim, todo um cabedal, já, a humanidade já tem um cabedal de conhecimentos para poder beneficiar as pessoas, normalmente através da mentoria. Nós no Instituto Olos, nós ensinamos a mentoria
E muitas vezes nós recebemos também clientes que querem ser mentorados e eles vêm com muitas questões existenciais. Eu estava tudo tão bem na minha vida e agora não está. Mas a pessoa não sabe que está numa fase de mudança de setênio, ela nem sabe o que precisa viver antes e depois, e nem viveu a fase anterior muito bem. Então nós temos que ajudar, né, essas pessoas a se reengrenarem na vida para terem uma vida preciosa. Pense muito sobre isso, tá ok? E procure realmente entender esse processo da evolução humana. Valeu, muito obrigado.